Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos gravando esse vídeo para externar o nosso devocional no dia de hoje e nós usaremos o texto que se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar no dia de hoje. Senhor Deus, em Cristo Jesus nós te rendemos graças, Senhor, porque compreendemos que a tua misericórdia já tem sido evidente em nossas vidas, porque nós só estamos aqui, ou só abrimos nossas bocas no dia de hoje, só passamos a ouvir, só passamos a sentir cheiro, por conta tão somente da tua preciosa misericórdia. Nós levantemos hoje por conta disso. Mas diante de tudo isso, nós ainda te pedimos, continua gracioso ou sendo gracioso para conosco, Senhor. Assim, mais uma vez, continuando derramando a tua misericórdia sobre nossas vidas, que possamos caminhar por essas misericórdias e que nessas mesmas misericórdias possamos em Cristo compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta manhã. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos usar o tema hoje para tratar sobre esse texto, esvaziar-se para sermos preenchidos. Esvaziarmos para sermos preenchidos. Pois o texto diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com isso nós enxergamos, irmãos, que se nós afirmarmos que é vetado, é vetado a entrada no reino dos céus para aqueles que não são pobres de espírito, para aqueles que não são humildes de espírito, nós estamos falando exatamente a verdade. Parece-me que a primeira característica, ou a principal característica do cristianismo, ou do cristão, é exatamente essa. Ou você é pobre de espírito, ou você não entrará no reino dos céus. É exatamente isso que diz. Porque de início parece uma contradição. Bem-aventurados os pobres de espírito. Assim como também as outras bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Peraí, como uma pessoa que chora, ela pode ser bem-aventurada? Porque a palavra bem-aventurança, no mínimo os detalhes, parece-me não, há uma conotação de mais que feliz. Há uma conotação de que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa constantemente feliz, continuamente feliz, plenamente feliz, e uma felicidade que o mundo não pode nos dar. Por mais que sejam imensas felicidades que o mundo apresenta, mas não pode ser comparado a essa descrição bíblica de bem-aventuranças. Então, como uma pessoa que é pobre de espírito pode ser feliz? É exatamente isso. É exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. E aí, irmãos, nós trocamos naturalmente ou substituímos a palavra pobre de espírito por humilde de espírito. Pois quando nós enxergamos o fariseu e o publicano, no farisaísmo sempre apresentava isso, que os fariseus eram ricos de espírito. Mas aqueles que não eram fariseus eram tidos como pobre de espírito. Mas, irmãos, nós enxergamos isso de forma tão sublime lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 18, verso 13, quando diz que o publicano, não ousava olhar para os céus, mas ele batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador". Enquanto o fariseu anteriormente já havia descrito a sua oração, ou enfatizado a sua oração, dizendo: "Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu dou o meu dízimo, eu cultuo, eu estou aqui, eu faço a tua obra. Eu não sou como os demais". Isso não é pobreza de espírito. Mas o publicano não,
ser propício a mim, pecador. Em outras palavras, o publicano estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nada mais, nada menos do que um miserável pecador. Veja, isso é pobreza de espírito. Isso é humildade de espírito. Mas a palavra de Deus continua e diz que aquele que foi justificado, irmãos, a oração recebida pelo próprio Deus, é exatamente a do publicano, é exatamente a oração daquele que é pobre de espírito. E por isso, irmãos, que nós nos apegamos, sabe, a essa descrição com esse tema, esvaziamento para um preenchimento. Esvaziar-se para ser preenchido. É exatamente isso. Nós encontramos no publicano o esvaziamento de si mesmo. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu queria que você, nesse momento, refletisse comigo. Nós estamos passando por dias difíceis. A cada dia nossa mente é preenchida com coisa ou com um turbilhão de coisas. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. O mundo está avançado. As notícias, telejornais, internet, todas essas coisas, as mídias sociais, traz a notícia de forma muito rápida. E muito rápida as notícias chegam até nós. E a nossa mente também absorve muito rápido tudo que está acontecendo no mundo. Com isso, irmãos, a nossa mente é preenchida. As nossas mentes são preenchidas com todas as coisas que acontecem no mundo. E eu e você precisa refletir um pouco sobre isso. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu HD? Como é que está a sua placa-mãe? Ela está preenchida? E a pergunta é: com que ela está preenchida? Com as últimas notícias da política ou do cenário político em nosso país? Ela está preenchida com as últimas notícias da violência que acontece no Brasil e no mundo? Das últimas guerras? A sua mente está preenchida com as últimas calamidades que está existindo ou que existe no mundo? Eu peço para você que pare. E peça a Deus: Deus, me ajuda. Me ajuda a esvaziar minha mente de todas essas coisas. Me ajuda a esvaziar minha mente de todas essas coisas para que eu seja preenchido. Para que eu seja preenchido do teu ser. Para que eu seja preenchido da tua alegria, Senhor. Para que em mim haja uma bem-aventurança, uma alegria plena, uma alegria constante, uma alegria contínua, uma alegria permanente, mas não deste mundo. Uma alegria que vem do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque de tais é o reino dos céus. Mas tudo bem, pode ser que a sua mente não esteja preenchida dessas coisas. Possa ser que a sua mente esteja preenchida com os seus próprios desejos. Pode ser que a sua mente esteja sendo preenchida com o seu próprio ego. Eu digo a você que se sua mente está preenchida com essas coisas, a sua mente está preenchida com o pecado. E Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para destruir esse pecado, para destruir o seu ego, para destruir o seu ser, para destruir aquilo que você mais deseja, porque Ele deseja preencher consigo mesmo o seu ser, a sua mente, a sua vida. Uma certa vez, quando Jesus foi apresentado a Simão, o sacerdote, as palavras do sacerdote para aquele menino, ou diante daquela mãe que ia apresentar e que foi apresentar aquele menino, Simão disse: este foi destinado para a ruína.
Ou melhor, este foi destinado antes para a ruína, mas depois para o preenchimento de muitos. Ou mais depois para o levantamento de muitos. Primeiro ele foi levantado para a ruína. Ruína de quê, irmãos? É exatamente aquilo que está descrito lá em Gênesis, no capítulo 3. Da descendência da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, ou vencerá a morte, vencerá o pecado. Ou seja, aquele que foi destinado antes para a ruína e depois para um levantamento, para um resgate, para um preenchimento de alegria. E alegria aonde, irmãos? No meu e no seu coração. Peça a Deus nessa ocasião. Deus, tenha misericórdia de nós. Sê propenso a mim, pecador. Eu preciso ser bem-aventurado. Eu preciso dessa alegria que vem do alto. Eu preciso dessa alegria que vem da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é a fonte de toda alegria. Que você e eu possamos, mais do que nunca, irmãos, nos agarrar a essa alegria. Que sejamos humildes de espírito. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.